E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Esse aqui é o Vitrine Rock. Vai ser um espaço dedicado aqui para você apresentar o seu trabalho de banda cover, banda autoral, ou para você aí que trabalha dentro da música, da indústria da música, empresário, quer apresentar algum projeto seu, vem apresentar aqui pra gente no Vitrine Rock. Legal? Então é isso aí. E hoje aqui é o nosso primeiro episódio, já começando aqui abrindo com chave de ouro aqui um grande colega, um amigo meu de longa data aqui. É ele, Rodrigo Flauzino. Aê, tudo bom? é isso aí. Como é que tá, Xará? Bora. Beleza? Vamos pro Vitrine Rock. Vitrine Rock, é isso aí. Bom, pra quem aí não tá familiarizado, eu acho que o pessoal deve estar, mas o Rodrigo Flauzino aí é um cara que tá na cena já há bastante tempo, um guitarrista excelente, um músico excelente, que acho que tem muito pra trazer no bate-papo hoje aí, né, Rodrigo? De como que você, desde que você começou, você trabalha com isso até hoje, e o que a gente pode aprender, o que a gente pode trocar ideia aqui com você pra gente fortalecer a cena do rock and roll, né? Aprender o que não fazer, né? Isso aí eu sei. Aprender o que não fazer, isso aí. Não, faz tempo, né, que a gente tá tocando aí, vivendo de guitarra, né? E eu, basicamente, hoje, já há alguns bons anos aí, vivo da guitarra, seja tocando com banda, seja dando aula e tudo mais. E basicamente é isso que eu tenho feito nos últimos, sei lá, 20 anos, mais ou menos. Ah, é legal. Já fiz outras coisas também, mas a maior parte da vida, até hoje, assim, pra ganhar algum dinheiro foi em cima de guitarra, de música, de rock. Engraçado que eu escolhi um negócio que dá menos dinheiro pra ganhar dinheiro, né? Que louco, né? Como é que pode? Mas é o que você disse, né? O que é pra onde o coração tá batendo, né, Rodrigo? É pra onde você tem vontade, é isso aí. Uma coisa legal, assim, eu lembro exatamente do dia, assim, pelo menos uma lembrança que eu tenho do dia que você decidiu, assim, falou, cara, eu vou... Você tava nos Estados Unidos, e aí você voltou e falou, cara, eu vou tocar, eu quero tocar, eu quero viver de música. Mas a gente vai chegar lá. Época, né? A gente conversou na época, a gente vai chegar lá já. Você tem razão, caramba. Eu lembro desse dia, cara. É que eu tinha ido para os Estados Unidos e na época eu tava numa pegada de... Eu tava trabalhando em outra coisa, sabe? Área de... Eu tava interessado em comércio exterior, alguma coisa assim, sabe? Sim. E aí eu fui para os Estados Unidos porque eu queria ter essa vivência fora, fiquei uns meses lá. Só que lá eu ia ficar meio complicado de continuar lá, ia gastar mó grana para ter que ficar pagando curso de faculdade que eu nem queria fazer para de repente ter um status para ficar legal e tal. E ao mesmo tempo tinha oportunidade no Brasil, daí na época eu falei, eu tava com a minha esposa na época, lá eu falei, quer saber, vamos voltar. E nesse processo eu pensei, pô, tem que fazer um negócio que eu realmente tô afim, né? Não só pensando em, de repente, se eu vou ganhar algum dinheiro ou não, mas aí eu tinha música na cabeça. Ainda não tinha o como, né? Mas você já tinha a decisão de, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida e... Eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já arrumei um trabalho logo na DHL na época, né? Uma empresa grande, né? Multinacional e tal, mas lá eu meio que empurrava com a barriga, assim. Eu lembro que eu ficava até depois do horário, eu ganhava até uma hora extra, mas eu ficava em site de rock e tal, até que eu vi nessa época, apareceu o Whiplash na época, tinha um classificados lá de músico e tal, não sei o quê. Uhum. Aí o Destroyer Kiss Cover tava precisando de guitarrista. Falou, precisa de guitarrista, banda Destroyer, bababá. Aí eu mandei mensagem lá, daí eu entrei na banda. Logo depois disso, eu comecei a tocar com eles direto, a gente foi no Faustão, ganhamos lá melhor imitador do Brasil. E depois que eu apareci no Faustão, um monte de gente começou a botar fé, né, em mim, né? Tipo, familiares e tal. Não, o cara foi na TV e tal, agora é sério. Não, é isso aí. Cara, eu lembro muito bem dessa época de Destroyer e depois, obviamente, que depois você hoje é guitarrista da Children of the Beast, aí, que é o cover oficial de Iron Maiden. A gente vai chegar tudo nesses papos aí. Mas, Rodrigo, você lembra assim, cara, quando você vai de moleque, assim, como que você chegou na música, assim, cara? Como que o rock... Tipo assim, acendeu aquela luz pra você, assim, que você falou, cara, como que veio esse teu amor pelo rock, assim? Você lembra de criança? O que foi a primeira lembrança que você teve, esse contato? O que você lembra, assim, cara? Não tem uma coisa, um dia que eu falei, nossa, o que é isso? Eu vi que é rock, comecei a curtir, não? Porque sempre esteve assim no dia a dia, em casa, porque meu pai curtia rock, meus tios
Meus tios tocavam, né? Aham. Então era comum. Eles tinham uma banda de rock também, né? Uma banda de rock, é. E era comum já para mim esse ambiente do tipo você em casa ter vinil, fita. Quando era criança era vinil, não existia CD Sim. ainda. Aí eu ia na minha avó, que meus tios moravam lá e tinha um pôster do Queen. Aí em casa meu pai colocava na época um programa que rolava quando eu era pequeno, era Som Pop na Cultura, que era onde a gente conhecia videoclipe das bandas. Hoje todo mundo vê um monte de clipe no YouTube, mas na época não tinha como ser. Era muito restrito, né? Aí fui ali, eu comecei a ver, eu lembro que me chamava atenção, eu lembro que eu falava que as minhas bandas favoritas era tipo Iron Maiden, Twisted Sister, Kiss, Van Halen, porque tinha umas coisas meio espalhafatosas de visuais, monstro, né? E não sei o quê. Inclusive, até falando recentemente com a minha mãe, ela fala que acha que é isso que me chamou atenção, um negócio de monstro, de visual, né? Você tinha os clipes do Iron Maiden, já começava com um lobisomem no cemitério, né? É verdade, é verdade. O Kiss, né? Era uma maquiagem, o cara... E você tinha quantos anos aí, Rodrigo? Devia ter 3 anos, né? Bem pequeno mesmo. 3, 4 anos. Eu lembro que, eu lembro de coisas tipo assim, minha mãe tava me dando banho e meu pai falava, não, corre aqui que tá passando o Iron Maiden na TV. Imagina, você tinha que... Olha, tá passando, vamos lá ver. Né? Não é hoje que, quando eu terminar eu vou lá no YouTube e vejo o que eu quero. Era diferente, né? Então, tudo isso daí eu fui nesse ambiente... acho que foi me incentivando, me influenciando de um jeito que eu nem sei quando que começou. Aí eu sempre curti, eu fui conhecendo coisas novas, bandas novas e tal. E eu lembro que comecei a querer a sentir que, será que eu posso começar a tocar ou não? Quando eu tinha lá para uns 13 anos, que eu comecei a ir atrás, meu tio me dava uns toques e tal. Mas foi assim, não teve um dia X... eu falei, isso é rock. Mas você teve todo um ambiente, principalmente familiar, né, cara? Porque normalmente a gente acho que gosta de rock muito com os amigos, ou com o irmão, né? Também. Você tem um irmão mais novo, que é o Ricardo Flauzino, que também é um baita de um baixista aí. Meu irmão toca baixo também. Mas você não teve um irmão, por exemplo, no meu caso, eu lembro que eu sou o caçula e meus irmãos que me apresentaram ao rock, né? Porque se eu fosse depender do meu pai, que nem você, eu tava ouvindo música, ou música clássica ou MPB, Chico Buarque e tal, e não foi do meu pai. Você, pelo contrário, você teve uma coisa já de pai e mãe. Mas você lembra, assim, quando seu irmão falou aqui, escuta isso aqui que é rock, é bom? Cara, o que eu lembro, assim, é rádio, né? Rádio, engraçado isso daí. Eu lembro do meu irmão mais velho. Olha que engraçado isso daí. Tava tocando, acho que Tom Sawyer, e eu sabia que era uma música de um programa. Tom Sawyer do Rush, né? MacGyver. Profissão Perigo. E aí eu, nossa, daquela música tal. E olha que engraçado, o Marcelo, meu irmão, ele chegou e falou assim, cara, isso daí, essa banda aí tem o melhor baterista do mundo. Era esse papo, E era esse papo. E assim, só que assim, e o Marcelo nem é um super roqueiro nem nada, mas ele já tinha essa informação, assim. E aí, assim, de rádio eu ouvia nessa mesma época Police, Rush, Iron Maiden, tudo isso daí. Mas eu fui muito influenciado pelos meus irmãos mesmo, assim. O meu irmão do meio, que é o Ricardo, ele começou a botar muito disco e fita, né, cara? A gente, na nossa época, era fita. Aquele lance de gravar, esperar a música tocar e propaganda e cortava. E a gente trocava muito fita. Ou quem comprava o LP, né? Ia lá. Ou você comprou o LP, o Injustice for All. Grava aí pra mim. Tum, 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 tum. E rodava. Acho que a gente pegou muito esse mundo aí, né? Tinha uma coisa meio que de cultura dentro da família, né? Eu lembro que meu irmão, esses dias mesmo, ele tava falando, não, eu comecei a querer tocar, porque você me mostrou o álbum do Rush, não sei, acho que era 2112, né? Não sei o quê. Alguma coisa assim. Sim, sim. E daí ele, não, foi desse dia aí que eu comecei a querer tocar e tal. Ele tava falando. Eu falei, eu acho... É legal. É legal, porque é uma coisa positiva, né? E é uma história parecida, né? Você vê um irmão e tal, influenciando. E assim, pelo menos que eu vejo dos meus amigos e tal, acho mais comum pegar essas coisas dos irmãos ou de amigos, né? Do que dos pais propriamente dito, né? É difícil você ter, pelo menos do meu círculo de amigos, assim, é mais difícil você pegar amigos que têm os pais também que ouçam rock, né? No teu caso, você teve aí o pai que é roqueiro. E na guitarra, Rodrigo, como que você começou assim, que você falou, beleza, agora, como que você teve um contato? Foi um violão? Foi alguém que te mostrou um instrumento? Foi... Tinha esse ambiente, eu ia na casa dos meus tios, da minha avó, dos meus tios lá, e tinha lá encostado o contrabaixo, tinha bateria. Eu lembro que
Às vezes eles estavam ensaiando, eu ia lá, daí meu tio me colocava um pouco na bateria para zoar. Aí tinha um amigo deles que era o guitarrista, que é o Mauro Xuxinha. Ó. Que ele que é o primeiro guitarrista que eu vi tocando na minha frente, eu achava muito louco. E aí ele tinha os pedaizinhos, tal. Mas eu era criança, né? Não foi a partir daí, mas isso estava meio que enraizado. Exato. A influência, né, meu? Eu comecei a falar, puta, será que dá? Será que eu tenho a manha e tal? Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu lembro que eu tava muito numa pilha de Iron Maiden também, assim. Eu via os vídeos e falava, caramba, que legal. Aí eu comecei a pegar o violão, tava encostado lá na minha avó, tinha um violão. Aí meu tio me dava uns toques, Aí eu não parei mais. Foi desde essa época, eu tinha uns 13 anos, já faz uns 30 E seus tios mesmo que iam dando uns toques de nota, ó, segura o violão assim. Isso, tal, não sei o quê. Até então você não tinha entrado em nenhuma escola. Você não teve um começo já entrando numa escola e... Não, os toques que eu pegava era com meu tio. Eu tentava tirar muita coisa de ouvido. Eu comprava revista da época, tipo... Começou a sair nessa época cover guitarra, guitar player, sabe? Sim. E essas revistas né? Tinha tablatura lá, tinha muita entrevista, eu gostava. E eu comecei a conhecer muita coisa por ali. Aí depois de uns 2 anos que eu entrei comecei a fazer aula com um professor de guitarra mesmo lá no IGT Isso era, acho que 98. Lá no IGT, na Avenida Indianópolis, lá em São Paulo, que o Vander Tafo tinha montado de novo o IGT e tal. E aí foi que eu comecei a fazer aula mesmo com o professor de guitarra, assim. Mas eu aprendi muita coisa caçando, assim, na raça antes. E o meu tio dando um toque, mas ele é baixista, né? Não é um guitarrista. Mas pode-se dizer que você tem uma formação autodidata, assim. Você já tocava guitarra, pelo menos que eu me lembre, né? Assim, quando eu te conheci, você já tocava, você já sabia tirar uma música inteira, do começo ao fim. É verdade, nessa época na escola, né? Não vou explicar pro pessoal, né? Que a gente fez escola junto, né? Estudamos e tal. E é interessante você falar que, lembrando assim, né? Na nossa época, tipo, sei lá, 8ª série, o primeiro colegial que a gente falava, né? O primeiro ano do ensino médio, a gente tinha, sei lá, eu lembro que na sala devia ter uns 5 caras entre a gente que estava tocando violão, aprendendo guitarra, violão, era comum, tinha um interesse. Hoje é difícil, né? Na época era mais comum. Sim. Então tinha esse tipo de coisa, de troca de informação, e você comprar revista e tal. Mas eu fazia aula mesmo, demorou uns 2 anos, uns 2 anos e pouco, desde quando eu comecei a me interessar até, eu não sei, autodidata, assim, se você for comparar com tipo, pra você aprender um negócio, você entra numa escola e tal, pode-se dizer que sim, mas eu estudei muito guitarra. Depois disso eu fui estudar. Eu estudei lá no GT com o professor Christian McCarthy. Depois eu estudei com o Eduardo Danui, com o Jefferson Ardanui, Mozart Mello, né? Tem o Álvaro Gonçalves. Eu fiz aula durante a minha vida em épocas separadas e tal, e foi sempre ir aprendendo coisa aqui e ali. E até hoje, né? A gente que aprende alguma coisa, coloca no YouTube lá e vê alguém tocando e tira, ou alguma ideia, alguma abordagem. Sempre dá para aprender. Hoje em dia novas, tem né? um material muito imenso, extenso no YouTube, né, cara? Hoje em dia a gente até brinca, né? Não tem desculpa, né, cara? Para você, pelo menos, não ter... Tudo bem que tem muita informação. Você achou importante, assim, Rodrigo, você entrar numa escola de música que nem o IGT, para você ter um direcionamento? Às vezes você tá... Por mais que você seja autodidata, e você, particularmente, eu me lembro de ter um cara extremamente talentoso e que já desenrolava legal. Pô, você acha, né? Achava. Pô, quem não achava ali... Ó, eu vou contar uma história interessante aqui do Rodrigo. Eu lembro quando a gente tava aula de matemática. E o professor, que eu não vou lembrar o nome dele agora. O Acácio do Bigode? Não era o Acácio. Era um... Ocimar. Lembro. Pô, Ocimar. Ele era... Tocava violão. Tocava violão. E aí ele chegava e falava assim, ele ia lá no fundo lá, e às vezes alguém levava um violão e tal, não sei o quê, e ele ia lá, dava uma palhinha, brincava, aí ele dava o violão na tua mão e você ia lá e, sei lá, metia um arpejo, e ele ficava assim, cara. É mesmo? Ele ficava embasbacado, assim, ele falava, caramba, olha esse cara, não sei o que e tal. E aí, sei lá, você metia um arpejo e tal. E aí depois ele dava até uma melhoradinha nas tuas notas também, que acho que ele pegou... Você achou? Ele gostava de você, cara. Eu lembro que ele olhava pra gente e falava assim, cara, esse cara aqui é... Isso é engraçado, Xará, Rodrigo, porque quando você fala... A gente vai chegar já nesse ponto aí, quando você fala assim, cara, quando deu estalo, você falou assim, cara, eu preciso viver de música. E porque, pra quem vê de fora, por exemplo, pra mim ou pras pessoas, era muito claro
que não tinha como você seguir outra profissão, cara. Não tinha como você, que nem você falou, que você é um administrador, você tinha essa vocação e seria um desperdício realmente, assim, de talento e... É que eu acho que na época tinha muita coisa assim... Acho que sempre teve, mas eu acho que eu ouvi muito coisas do tipo, isso daí não dá dinheiro, isso daí não sei o quê, não compensa fazer faculdade de tal coisa, vai fazer tal coisa e música... Enfim, sempre ficou um papo meio que, música não dá dinheiro e tal. E eu lembro que eu tive que... Eu acabei indo trabalhar com outras coisas, isso me ajudou a ganhar confiança para correr atrás das coisas. Sim. E eu fiz isso depois na música. Uhum. Eu não saí do ensino médio, já fui direto, vamos trampar na música. A gente tinha banda e tal, mas não era naquela... Eu não tinha aquela iniciativa, aquela confiança para correr atrás das coisas. Depois eu fui aprendendo algumas coisas e apliquei no lance da música. E foi dando certo, porque eu considero que eu fui vivendo legal nesses últimos, 20 anos focado na música, na guitarra e tal. Mas precisei dessa etapa, assim, entre sair da escola e ganhar um pouco mais de confiança nas coisas, de correr atrás dos negócios, digamos Exatamente. assim, né? Outras experiências, outras coisas que, queira ou não, indiretamente e diretamente vão te fortalecer como músico e como um aprender a vender o peixe, Exatamente. Correr atrás das coisas para você tocar, correr atrás das oportunidades, divulgar, fazer acontecer, né? Eu não tinha muito essa iniciativa na época que eu estava na escola ainda. Eu não entendia muito bem como funcionavam as coisas, assim. Então, acho que foi mais isso que eu não fiquei direto. Mas eu nunca abandonei, assim, né, o lance de tocar. Tá muito enraizado em mim, exato, né? Com certeza. Mas até hoje, né, a gente sempre vai aprendendo coisas. Só que eu acho que dessa época eu não segui tocando direto porque acho que faltava mais informação, assim mesmo. Eu acho que você tocou num ponto legal, Rodrigo, que é esse lance, assim, porque... até o intuito do canal é isso, né? Como que a gente pode dar uma força pro pessoal que tá começando uma banda, ou se você tem uma banda, e como que você vai promover sua banda, seja ela cover, autoral, etc e tal, como trabalhar isso daí. E aí, acho que tem um ponto muito importante isso daí, eu vejo muito o Kiko Loureiro falando disso também, que é você não ser somente o guitarrista, né? Ou o baterista, né? Como que você enxergou esse seu caminho para você construir? Daqui a pouco a gente vai falar de sua banda autoral, a gente também vai falar um pouco da Children aí, mas como que você enxerga essa coisa assim de que, cara, não adianta você só... No caso lá, você foi lá, fez o IGT, que com certeza é uma escola excepcional aí, para você ser guitarrista, mas para quem quer ter banda, quem quer viver de música, quem quer estar na cena e quer fazer sucesso, não basta ser somente o instrumentista, né? Como que você enxerga essa coisa assim? O que você pegou na prática, assim, Rodrigo, que você falou, cara... isso aí, eu acho que não só na música, na verdade. Antes a gente achava, na música você não basta tocar, você tem que aprender a vender, aprender a divulgar, aprender marketing, aprender a mexer com ferramentas diversas e fazer site, enfim, marketing digital, sei lá, N coisas, né? Mas isso eu acho que eu fui observando que é comum em várias outras profissões também, né? Às vezes o cara é dentista e não adianta o cara só tá lá se dedicando, né, o ofício dele ali. Ele tem que correr atrás e divulgar também. Às vezes, se ele resolve ter uma clínica, né, ele tem que correr atrás desde problema no encanamento até sei lá, ver uma secretária ou ver o que ele vai colocar lá trabalhar com tráfego pago, sei lá, enfim. Então, acho que é meio que com uma tendência geral de todas as profissões ou áreas, né? Sim. É bom até de certo ponto, porque você aprende a fazer coisas diferentes, né? Você não fica só, limitado, bitolado em certa coisa. É legal, né? A gente aprender coisas diferentes, né? Uhum. Não, legal, cara. E só voltando rapidinho esse assunto para ficar meio que fechado esse assunto, o fato de quando você entrou no IGT, para você realmente ter um conhecimento técnico, complementar a sua técnica e ter toda essa estruturação, me fala aí como foi importante você ter esse direcionamento de uma escola, ou se você... o quanto isso te abriu sua mente para você realmente ter um estilo próprio do Rodrigo. Claro que você já tinha a sua pegada e tal, mas qual que você acha desses professores que você citou aí? Qual que foi a importância de você entrar numa escola de música
até você... Eu tenho certeza que você ainda estuda até hoje, né? Mas como que essa escola te deu essa base para você ser o Rodrigo que você é hoje? Eu acho que o IGT, ele me colocou em mais contato pessoalmente com outras pessoas aprendendo, né, guitarra mesmo ali, regularmente. E com um professor de guitarra, guitarrista mesmo, né? Não tinha ninguém que regularmente tocava guitarra na minha frente, com uma certa desenvoltura e experiência, assim, né? E pegar e observar cacuetes de guitarrista ali, né? O cara tocando na minha frente. E tinha um ambiente lá que era interessante, tinha, assim... Eram outros tempos, né? Não é igual a gente tá na internet, tem tudo de graça. Então, para você assistir um vídeo, às vezes era um vídeo que só tinha lá e não tinha onde para eu comprar. E tinha lá um auditório, lá uma sala com os vídeos, você assistia. Tinha uma sessão lá, né? Eu lembro que assim, eu não me lembro de ter ido lá, acho que no IGT eu nunca fui, mas parece que tinha uma cadeia, assim, né? Vários amplificadores, e aí você tinha uma sessão, né? Não sei se ainda é assim hoje, né? Mas era um lugar bem... Era legal, assim, mas não foi algo que... Me ajudou mais na guitarra em si, não na parte extra guitarra, né? Que a gente tava comentando. Sim. E quanto ao estilo, eu também não tinha muito esse negócio de incentivar, que eu me lembro, você a formar um estilo, mas você ir aprendendo as coisas variadas. Aí mais pra frente eu acho que eu fui entendendo melhor como que eu poderia desenvolver a minha personalidade tocando, o meu jeito. E como isso acaba sendo meio que automático se você vai fazendo coisas que você curte. Sim, né? E dando prioridade tanto para o que você gosta quanto o que você faz melhor, ou sabe, uma técnica que você desenvolve melhor. Então não foi bem lá no IGT que eu saquei isso, né? Foi dentro de um processo aí, tocando e fazendo as coisas, né? Você vai fazendo e vai ajustando, né? Certo. Muito puxão de orelha, essas coisas rolava assim? Era uma coisa mais... Não, era de boa, não era... Tranquilo? Não era escola tipo... né? Rígida, assim. Não era tipo conservatório, assim. Isso, exatamente. Não Esse era ambiente assim, era... Não que conservatório seja, Sim, mas sim. talvez... Enfim. Não era tão não era rígido. rígido, não era tranquilo. Legal, cara. E aí, então, vamos... Só para continuar, você fez lá a sua escola e aí chegou um breve momento da sua vida, eu sei que você fez faculdade e tal, e aí você foi para os Estados Unidos até por uma necessidade, não sei se foi uma... Não, eu fui porque eu queria, tipo, ter uma vivência fora, assim. Eu lembro que eu comecei a trabalhar... Foi em Atlanta, né? Atlanta? Fui para Atlanta, Aí eu, sei lá, fiz uma viagem para Europa, achei legal. Eu fui para Argentina, achei legal. Falei, pô, agora para os Estados Unidos. Eu falei, por que eu tava... Você nunca tinha ido para os Estados Unidos? Nunca tinha ido. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei, meu visto foi negado, inclusive. Puta. Aí no ano seguinte eu fui. Aí já fui eu, minha esposa. E a gente ficou lá uns 6 meses. Mas aí eu fui lá com a intenção de ter uma vivência, de repente continuar trabalhando na área que eu estava. Mas aí no fim eu acabei estudando lá inglês na universidade, porque é uma maneira de eu conseguir o visto. Ah, legal. E tal. Mas na época, eu até fiz trampo de garçom na época, sabe? Sim. Tinha um restaurante lá chamado Fire of Brazil. Era churrascaria? Churrascaria, eu trampei de garçom lá. Teve um dia que eu derrubei uma mão papaya na bolsa da mulher lá, ela ficou doida. Mas foi bem legal. Uma maneira de eu ir conversando com as pessoas, os clientes lá da churrascaria. É cansativo, pá. Quanto tempo você ficou lá? Na churrascaria? Uns 3 meses, acho. 3, 4 meses. Em Atlanta, uns 6 meses. Mas foi legal, foi bem legal. E de lá você voltou para o Brasil? Daí eu voltei pro Brasil, mas já focado já com a ideia de querer ficar na música direto. Aí foi meio que aconteceu, né? Eu não lembro se a gente estava no Manifesto, não vou lembrar o lugar. Eu acho que era dentro do Manifesto. Eu lembro que você falou assim, quero tocar. Você voltou meio decidido assim. E aí, cara, você viu um anúncio no Whiplash, e aí, como é que foi esse contato com o Destroyer aí? A Destroyer, galera, é uma banda bem legal, assim. Não sei se eles ainda estão em atividade. Sim, é a banda cover do Kiss, é a mais antiga que tem aí. Eles estão, sei lá, mais de 40 anos aí, né? Como é que chama o Stanley? O Fábio Stanley. Fábio Stanley, né? Eu lembro dele, gente fina. E como é que foi, cara? Como é que veio esse contato? Como é que chegou? Você respondeu um anúncio do Whiplash e aí eles falaram? Como é que foi esse... Isso, eu respondi o anúncio, ele falou, vem aí me encontrar e tal. Daí eu marquei com ele, daí a gente tocou umas músicas, daí ele curtiu, daí a gente marcou um ensaio com a banda e deu certo de eu entrar, assim.
Aí foi bem legal, porque foi uma primeira... um início ali para o que eu queria, que era trampar na música e tal. E Pô, começar tocando Kiss já é... fui tocando. Legal, né? Eu lembro que contrário de hoje, né? Na época eu achava o máximo sair, tipo, quarta-feira de madrugada para ensaiar, chegar às 5 horas da manhã em casa, que tinha ensaiado. Hoje dá 10 horas eu já não aguento Nossa, mais. não, já acha... 10 horas eu já tô dormindo. É porque isso aí faz quanto tempo, Rodrigo? Você lembra? Ah, isso daí faz uns 20 anos já, né? Já, né? E... quase 20 anos. E sei com lá. a Destroyer, como é que era a agenda? Porque é legal o pessoal entender isso aí. Vocês era um trabalho levado a sério mesmo de viver da música, né? Não sei se o Fábio Stanley só vive também do Kiss, ou se você na época, acredito que você só estava... Vocês estavam exclusivamente vivendo disso daí. Tinha uma regularidade, show, assim, não era uma quantidade tão grande de show, assim, igual eu comecei a fazer depois. Mas tinha uma regularidade, mas aí eu comecei a dar aula também, porque só o tocar não rolava de completar uma renda, né? Sim, Tocando sim. e tal. Aí eu dava bastante aula lá em Osasco, comecei a soltar uns flyers na região lá que eu dava aula, aí Sim. a galera vinha, deixava flyer em videolocadora, sabe, essas coisas assim. Certo. Aí rolou, deu certo. Ah, legal. Obrigado, Diego. Aí bastante gente veio me procurar para fazer aula. Eu comecei eu cheguei a ter, assim, sei lá, uma regularidade de ter uns 30 alunos por semana e no mês, sei lá. E intercalava com tocar, né? Era bem... E fui nessa pegada de aula e tocar, aula e show por um bom tempo, assim. Muitos anos, na verdade. E aí você ficou quanto tempo lá? Você lembra? Do Kiss Cover? Do Kiss Cover. Eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 2 anos. Aí começou a encher tempo muito saco legal. esse negócio de ficar fazendo maquiagem. Né? Trabalhoso, né, cara? Eu gosto de Kiss e tal, mas se você fazer o negócio, é puta saco. E andar você andava com a plataforma também? Também, é. E isso aí, como é que é no palco, cara? Como é que é andar com essas plataformas do Eu não era Kiss tão aí? fã, assim, eu prefiro ficar mais confortável, né? E tanto é que acabou me dando uma cansada mesmo isso daí. Aí eu saí e falei, vou tocar minha música autoral, que eu queria tocar minha música autoral e tal. E aí, bem nesse meio tempo, acabou rolando da Children, né? Do Iron Maiden cover. Aí eu... Foi numa sequência já? Destroyer, você já... daí você entrou... coincidentemente pintou, eles estavam precisando, eu tinha saído do Destroyer. Aí eu comecei a tocar com eles. E... Quem fez o contato foi o Sérgio e tal? A gente... Na verdade, o meu irmão... meu irmão... Você conhecia o Sérgio. Eu conheci o Sérgio. E você apresentou o meu irmão. Eu acho que nessa... Sérgio. Quando eu conheci o Sérgio, você ainda estava lá em Atlanta. E aí a gente foi fazer nós fizemos um som junto. Eu, o Sérgio, o seu irmão, o Olavo. E um professor lá, que também era personal lá, que tocava guitarra. E aí uma vez eu falei pro Sérgio, eu falei, cara, se um dia vocês estiverem precisando de um guitarrista, tem um cara lá fora, que é irmão do Ricardo aqui, que é o Rodrigo. Se precisar, se prepara. E foi engraçado isso daí, porque ele falou, legal, tal. Não, mas tava tudo bem. Então, na época tinha lá os meninos lá tocando lá e tava tudo certo. E aí, cara, acho que foi uma... Quando tem que acontecer, acontece, né, Rodrigo? Você lembra que você voltou e eles meio que já precisavam. E aí você, obviamente, você ainda ficou 2 anos no Destroyer, mas já tava... Assim, tava todo mundo meio que tipo, cara, o Rodrigo vai tocar Iron Maiden com essa banda. Eu, pelo menos, tinha uma sensação de que você ia entrar na banda. Porque eu perguntava, porque tinha uma coisa assim, né? Isso é legal destacar. As bandas covers, assim, por exemplo, o próprio Destroyer, vocês têm até fica essa questão de que se é cover ou se é um tributo, né? Porque o tributo, acho que é realmente essa coisa de tentar fazer o mais fiel possível, mas, né, fidelizar aquele som, assim, pegar o timbre, a pintura. E eu acho que no Kiss vocês até tinham, de certa forma, facilidade, porque vocês eram... Claro, você tinha que ter uma altura, você era magro, tal, não sei o quê, mas você pintava o rosto e tal. No Iron Maiden, eu lembro, na Children of the Beast, na época, eu lembro que os caras eram realmente assim, até a fisionomia era bem parecida. E eu falei pro Sérgio, eu falei, cara, mas ó, Rodrigo, acho que na época você tava com o cabelo meio que aqui assim, porque você tocava... Você fazia o Ace Frehley, né? Então você não tem o cabelo aqui, né? E você também tem cabelo preto e tal. E eu bati um papo com ele assim, ele falou, cara, se for o cara, te dá um jeito. Isso, antes de você... Você tava talvez, acho que você ainda estava no Destroyer, inclusive. Então, mas eu lembro que isso aí ficou bem gravado. E aí veio o convite e tal, vocês entraram... Porque o seu irmão também tocou, né? O seu irmão já tava lá? Ele entrou na Children também, né? Ele tocou... A gente entrou junto. Vocês entraram juntos, Porque, tipo, a banda meio que na época rachou, assim. Sim, sim, sim.
Até isso deu uma coincidência legal, né? De os irmãos entrarem numa... E daí a gente começou a tocar junto, né? Tocava, também viajava para tocar e tal, o estilo que acontecia no Kiss Cover e tal. Mas aí passou também uns 2 anos aí, eu dei uma cansada de fazer viagem nos perrengues, assim, e também queria fazer minha música, não queria ficar tocando só um cover de uma banda só, sabe? Aham. Aí a gente começou a desenvolver a banda Hard Stuff, né? Que é cover variado. E além disso, eu vira e mexe me envolvia com lance autoral, né? Aham. Mas, assim, foi na Hard Stuff, depois de um tempo, que eu comecei a fazer bem mais shows, assim, tipo... Porque todo fim de semana tocando, assim, sabe? É que era mais local em São Paulo, assim. Uhum. Mas foi nessa época que eu comecei a tocar bem mais. E eram umas coisas de tocar umas 3 horas por noite, sabe? Um repertório variado e tudo. 2, 3 entradas, não sei o quê, aquelas coisas, né? Tipo, foi tudo eu acabava curtindo mais porque eu tocava um material variado, né? Do que ficar só fazendo a mesma coisa sempre. Iron Maiden é legal, né? Eu gosto, adoro. Eu comecei a tocar por causa de Iron Maiden, mas eu tava meio cansado de só ficar tocando Iron Maiden, né? Então eu queria tocar outras coisas. Que guitarristas que te influenciaram, assim, Rodrigo, que você for puxar lá de trás, assim? Quem que são seus heróis da guitarra, assim, que você for falar? Os caras do Iron Maiden, o Ed Van Halen, do Slash, né? Os caras... Mas eu gosto de guitarrista clássico de rock, eu curto. O Tony Iommi, o Richie Blackmore, o Jimmy Page. Você gosta de Hendrix? Sim, curto também. É que eu gosto mais dos caras das bandas, os caras de banda, assim, Sim. né? Os caras só, assim, tipo assim, Jimi Hendrix, eu curto, mas eu gosto mais de coisas assim... Eu acho que o meu gosto é mais de 70 e tantos pra frente, né? Não muito 60, assim. Sim. Eu acho legal, mas não sei. Acho que fez mais minha cabeça. O próprio instrumento em si, a principalmente guitarra 80 já tava pra mais... frente, assim, sabe? Tava diferente. A gente já vai entrar nesse papo aí de suas bandas autorais, na verdade. Só me fala uma curiosidade aí, como é que foi conhecer o Faustão? Como é que foi lá no Faustão? Porque, na verdade, você teve 2 oportunidades, né? Você teve Vocês ganharam, né? Como melhor cover com o Destroyer, foi isso? Isso foi. Mas vocês também foram com a Children. Sim, mas eu não tava na Children. Você não tava. Eu fui com o Kiss Cover. Aí como é que foi isso aí? Depois que a gente foi, a Children foi, acho que no ano seguinte e tal. Foi bem legal, assim, eu lembro que... Como é que é o Faustão? Eu não fiquei trocando ideia com o Faustão, só vi ele no palco ali no auditório. E é engraçado que eu tinha um pensamento, tipo assim... Era um lugar relativamente pequeno, assim, pelo alcance que aquilo tudo tinha. Você enxergar quando você entra no lugar, a galera gravando, e você imaginar que milhões e milhões de pessoas assistem. Eu lembro que depois que a gente tocou lá ao vivo, eu cheguei em casa e abri, na época acho que era o Orkut, né? E tinha uma porrada de mensagem. Tipo, nunca tinha recebido nada parecido. Tinha muita mensagem. O pessoal falando que tinha visto. E olha que tá de maquiagem. E aí o negócio espalhou de um jeito muito forte nessa época. Até, às vezes, tem gente que encontrou e fala, nossa, você tava naquilo, assisti, foi muito legal. E tal. E tem parentes, né? Sei lá, até parentes distantes, até hoje que acha que eu toco, que lembra que eu fui no Faustão e que eu toco no cover do Kiss e tal. Às vezes fala que toca no Kiss. Você tem isso? Isso aí deve ter no YouTube, né? Deve ter lá. Tem lá. Acho que foi o a gente fala 2009. Se a gente tem, né? Hoje em dia não precisa ter, né? 2009 lá no... Tem lá no 2009. Faustão. O Faustão tá gordinho ainda lá. Legal, cara. Isso daí eu imagino que deve ter dado uma visibilidade pra você. E profissionalmente falando, pra você, assim, o fato de você... Como é que foi o antes e o depois do Faustão nesse aspecto? Pro Rodrigo, assim. Você dava aula, você começou a ter mais aluno? Como é que foi isso? Teve um lance assim também? Total, né? Antes do Faustão, assim, eu lembro que eu tinha ido atrás de escolas de música lá em Osasco, na região, pra dar aula. Aí não tinha rolado. Aí depois que eu fui no Faustão, todo mundo veio atrás de mim. Muito louco, né? Olha só, cara. E aí abriu as portas, tanto nesse negócio de dar aula bastante, quanto as pessoas começaram a dar um pouco mais de crédito para pessoas, tipo, sabe, familiares, assim, falar, o que o cara faz é sério. Não necessariamente um guitarrista que quer ter aula, mas... Não parecia mais uma aventura, parecia uma coisa meio que inconsequente, parecia uma coisa séria, entendeu? Você foi mais levado a sério, assim. Exato,
Isso é legal, né, É cara? engraçado, Porque... né? Tipo, continuei do mesmo jeito. A única coisa que eu fui lá, apareci no auditório lá e... Mas isso acho que é aquilo que a gente tava falando de te dar segurança, de formar você como um profissional da música, isso daí acho que deve ter sido um passo importantíssimo, né, cara? Ajudou, foi bom, foi bom. Mas o principal, assim, foi que eu sempre fui correndo atrás de criar oportunidades, de correr atrás de aluno, criar atrás de show. E se eu não tava bom alguma coisa, eu ajustava para ficar do jeito que eu tava querendo, sabe? Então foi muito, acho que foi muito de você ter iniciativa e fazendo as coisas acontecer, né? E aprendendo, fazendo, tentando pegar informações para ir melhorando o seu trabalho de uma maneira geral. Tanto é que comecei até a fazer canal no YouTube também, né? Sim. E até foi, depois de um tempo começou a ir muito bem. Tem lá, até hoje você entrar lá, tem 160 mil inscritos. Legal. E eu ganhei placa do YouTube, um monte de coisa. O seu canal pra te achar lá no YouTube, como é que é? Rodrigo Flauzino mesmo? Flauzino, né? Mas faz tempo que eu não posto vídeo. Mas esse eu tô falando disso porque é um exemplo de coisas que eu fazia porque eu via que tinha que fazer para eu trabalhar na música, trabalhar com a guitarra. Sim. Eu nunca tive aquela coisa de, eu quero ser apresentador, eu quero ser youtuber. Não, mas falei, tem que fazer isso para o negócio desenvolver. Você usou o YouTube como instrumento de divulgação para você poder tocar. Do que precisava ser feito para conseguir trabalhar e fazer o que eu queria na música. E tudo você mesmo, Rodrigo? Assim, você, por exemplo, no YouTube, mas você montou uma equipe ou você foi na raça? Como que você trabalhou isso daí? Dois colegas, né? Tinha um colega que era meu aluno de guitarra, ele falou, pô, vamos aí fazer uns vídeos então, vamos aí, que era o Marquinhos. E tinha um Rataka lá, que era do estúdio, que a gente conhecia. Rataka, gente fina. Daí a gente meio que... Ninguém... Não tinha uma estrutura assim pronta de estilo aqui, que o cara vem, filma, tipo podcast. Uhum. Então não era também tão... não era tão assim famoso. Não tinha esse negócio de podcast ainda, né? Exatamente. É verdade. Mas a gente foi meio que aprendendo junto ali, fazendo junto também. E era mó trampo, porque eu tinha que criar... No começo eu chegava, beleza, vamos fazer um vídeo, vai, senta aí, começa a falar. Beleza, vai. Sim. Não tinha um roteiro, não tinha nada. Não, no começo não. Aí fazia uns 8 vídeos, assim, sabe? Uma coisa de louco. Aí depois, com o tempo, eu fui melhorando o esquema. Eu fui fazendo roteiro, eu fui vendo que tinha que... no começo, meus vídeos era só tipo, dando uma aula de guitarra aqui e ali. Aí atingia um certo público, tinha um X views lá. Aí, quando eu falei, pô, cara, atingi mais gente. Eu lembro que meu pai assistia o vídeo e falava, pô, eu vi seu vídeo, legal, mas não entendi nada, mas legal, é isso aí. Aí eu comecei a fazer vídeos tentando comunicar mais com a galera que não era aluno de guitarra, nada disso. Sim. Aí eu começava a falar mais sobre as bandas. Essa aqui é a banda, esse aqui é o Black Sabbath, olha os riffs do Black Sabbath, sabe? Uma coisa assim. Aí começava a atingir mais gente. Aí, quando eu comecei a colocar um pouco de polêmica junto, o negócio explodiu. Eu lembro que o primeiro vídeo que viralizou, até assustei. Eu até meio fiquei assim, caramba, tipo, porque a reação da galera, alguns vinham meio me contrariando do jeito meio acalorado, assim, né? O que você tá falando? Você Os tá louco? haters. Aí eu fiquei um pouco, assim, com medo, assim, mas era uma energia meio estranha, assim. Mas eu fui acostumando e... Aí você entrar lá no meu canal, lá tem quase 400 vídeos, né? Você lida com haters? Tem haters depois eu acostumei. assim? Depois eu vi que é normal. Se você vê qualquer situação de internet, principalmente, alguém posta lá aleatoriamente alguma coisa, vai ter um monte de gente a favor, um monte de gente contra. Então, normal, né? E também... Tem muita gente que gosta de aparecer, mesmo não tendo conteúdo, só para ser do contra e tal. Não é justo você dar tanta moral para hater e não dar moral, às vezes, para quem realmente está apoiando, né, o que você está fazendo e está entendendo e tal. Sim. E outra, os haters lá era a minoria, né? Claro. Com o tempo você vai formando seu público ali e o galera que não curte nem vem. É legal você falar isso, de como você, através do seu canal, como que você... Porque isso também é o trabalho de banda, o seu trabalho... Como atingir o seu público, né? Acho que esse lance de você... O YouTube, eu acredito que tenha sido um instrumento importante para você meio que também se entender, se localizar quem é o Rodrigo, né? Como que eu posso, com a minha música e com a minha técnica também... meio o que rolava, né? Que vai tipo, te atrair, né? Fora o palco, né? Por exemplo, hoje em aula, que eu vejo muito de aula de guitarra, assim...
O cara tem que estar postando lá direto no Instagram, fazendo uns videozinhos, engajando com o público. E o cara tem que ter um produto digital, sabe essas coisas assim? Vai mudando, você vai acompanhando. E o meu lance no YouTube foi isso. Só que eu tive a flexibilidade ou a disposição de, tipo, a falar de coisas variadas e arriscar falar de coisas polêmicas e tal. Mas foi muito positivo, assim, foi muito bom. Me ajudou a vender bastante curso de guitarra. Ah, isso é legal. Eu vendo até hoje curso de guitarra, muito porque as pessoas me conheceram no YouTube, ou porque às vezes o cara assiste lá vídeo antigo no YouTube. Tem mais de 16 milhões de views, né? Sim. Tava falando lá. Sim. Então, às vezes, o cara daquela época lembra, quem que eu quero fazer aula de guitarra e lembre de mim. Ou então entra lá e vê um vídeo e me conhece hoje, de vídeo que eu fiz antigamente. Tem vídeos lá com 400, 500 mil views. E esse teu curso aí, Rodrigo, como que faz para adquirir o teu curso aí, Rodrigo Flauzino, de guitarra? Você ainda tá com o curso? Tem Guitarra Online, o Rodrigo Flauzino, tem lá no landing page, o site do curso. Você coloca no Google, vai aparecer lá. No Google tem lá, ou Rodrigo no meu Instagram, Flauzino. coloca lá Guitarra Online? Flauzino, tem os links. Guitarra Online, Rodrigo Flauzino, dentro das plataformas aí dá pra encontrar. Hoje em dia é mais fácil, né, de encontrar essas coisas, né? Mas aí, quando você saiu da Tilden, né, ou você decidiu fazer, agora vamos falar desse negócio, porque é o interesse nosso aqui no canal pra quem tem banda e quer botar sua banda na vitrine, quer fazer sucesso, quer fazer um engajamento maior aí. Primeiro você teve a Hard Stuff, foi isso? Eu sei que você teve o Nona. Tinha banda Nona. Né? Era uma banda autoral que a gente sempre curtia fazer música e tal, né? Mas banda autoral você tem que botar dinheiro e não é nada garantido que você vai conseguir um retorno financeiro disso. E eu sempre tive muito essa veia eu sempre adorei fazer música e tal, mas eu tenho aquela coisa do tipo, ficar lutando contra a sociedade está fazendo, aquilo não está rolando, né? Mais, porque, assim, eu gosto de pensar positivo, mas também de ser realista, né? Quantas bandas você conhece autorais que despontaram aí nos últimos tempos e os caras ganham uma grana? E eu acho que as bandas, as pessoas, mudou o jeito delas curtirem, consumirem música. Quando a gente começou lá, a gente comprava uma mídia e dava um valor para aquilo e era difícil, era uma coisa mais escassa. E hoje é mais fácil você encontrar uma música do que água, praticamente, que nem água, assim. Tipo, então, você perde valor, assim, sabe? A galera não tem mais atenção. Se o Metallica soltar uma música nova hoje, a galera vai ouvir 3 segundos, vai pro próximo. E no show vai querer ouvir as músicas que eles lançaram há 30 anos. Então é bem difícil você, na música, você fazer o lance autoral. Por isso que eu sempre fui muito... No começo eu achava meio patético esse negócio de você tocar banda cover e botar até uma roupinha igual. Tipo, o mercado foi mudando e era uma maneira de eu viver de música e tocar, eu fui curtindo. E curto me envolver em lance autoral até hoje. Só que eu preciso ganhar dinheiro também, claro. Né? E então, por isso que eu vou dosando as duas coisas. Inclusive, tem aqui a última coisa que eu lancei autoral, RF Force aqui, ó. Vou dar isso aqui de presente para você aqui, ó. Aê, valeu, cara. Obrigado, Rodrigo. RF Force, legal a capa, hein? E onde que acha o RF Force para comprar? Quem tiver interesse. O RF Force, quem quiser ouvir de graça, tem em todo quanto é lugar. É verdade, né? Hoje em dia tem Spotify. Comprar, você pode... o selo Classic Metal, acho que eles têm ainda umas cópias. Dá para comprar direto na Classic Metal, que é o selo. Legal, hein? Trabalho bem feito, hein, cara? Valeu. É isso, né, meu? Também não dá para fazer um negócio... aqui é o Marcelo, né? Marcelo Saracino. Marcelo. E o seu irmão. Legal, hein, cara? Obrigado, cara. Valeu. E, cara, a gente tava falando um negócio de polêmica aí, né? Porque assim, não sei se você concorda ou se você enxerga isso também. Essa coisa até da música tá meio, né, assim, é muito espaçada, muito fácil de ter música e tal. E não sei o que você tá sentindo hoje do público do rock em si, né? Se é uma, vamos dizer assim, ou se o pai não tá passando pro filho, ou se realmente a criança não tem interesse. Mas eu vejo também que muitos pais, amigos meus, tem criança que tá pirando no rock. Criança adora AC/DC,
adora Iron Maiden, adora Beatles, adora Elton John. Tem isso aí mesmo. Eu ainda tem o negócio de passar de pai para filho. Mas o que não renovou, o que não teve novidades foi nas bandas. Tipo assim, tem zilhões de bandas novas por aí, mas nenhuma delas conseguiu atingir mais esse status de Guns N' Roses, Metallica, coisa grande, assim. Porque depois que mudou o negócio de indústria, o consumo, de música, começou MP3, a galera baixar de graça, quando mudou pro ano 2000 e tal, o rock sofreu mais. Porque era um estilo que vendia álbum, né? Os caras vendiam álbum, ganhavam dinheiro vendendo álbum. Aí você parou de vender álbum. Os artistas pop até que continuaram rolando e tal, mas banda, álbum, um cara que curtia ouvir som. Você vê, antigamente você ouvia, o cara falava, hoje eu vou ficar em casa, vou ficar ouvindo um som. Existia isso. Nossa, não existe mais isso, né? Não existe mais essa atividade. Vou ficar em casa ouvindo música. Hoje o cara fica em casa assistindo Netflix ou sei lá, qualquer outra coisa, e a música é por tabela. Ele vai pra academia, ele tá ouvindo música, né? Tá no trânsito e tá ouvindo coisas de 30 anos atrás. E cara, você falou um negócio que é muito real, assim, né? As bandas, de certa forma, pelo menos o mainstream, assim, não é renovado, né? Você não vê mais o rock, assim, no mainstream igual era o Guns N' Roses. Aí, por exemplo, você tem o que você tá acompanhando, assim, porque essas bandas aí uma hora vão acabar, né, cara? Por exemplo, a gente acabou de ter aí, ó, recentemente, o último show do Black Sabbath e do Ozzy Osbourne se aposentando. Aí você chegou a ver? O que você viu aí desse material do Ozzy aí? A gente tava viajando com a banda, né? Com a Children, lá no sul. E a gente, entre uma cidade e outra, a gente conseguiu assinar o streaming lá e assistir o dia todo, né? Ah, vocês assinaram? Foi bem legal. Teve o Mastodon lá começando, Rival Sons, mandaram bem pra caramba. Muito bom, né? Os covers, né? Aí teve lá uma reunião de All-Stars lá, né? Os caras chamavam All-Stars. No Bittencourt, né? O vocal do Smashing Pumpkins. Esse eu não vi. Ele acabou com a música lá, com a Snowblind, né? Esse eu não vi. Não, quem acabou mesmo com as músicas, apesar de ousadia, foi legal a ousadia do Guns N' Roses no repertório, mas o Axl Rose, pelo amor de Deus, né? E olha que eu sou fã. Cara, eu amo Guns N' Roses, cara. O Axl Rose, eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu tinha um pôster, veio numa revista um pôster que era de um lado o Axl Rose e outro lado o Slash. Porra. Eu não coloquei o Slash na parede, eu coloquei o Axl Rose na parede do quarto. Sei. Eu sou fã dele. Porra. Eu fui no show lá, um desses últimos que teve no Brasil, porra, adorei ver ele e tal, mas, puta, tá meio vergonha alheia, eu vi, assim, e, assim, acho que na barulheira ali quando você tá assistindo o show ali pessoalmente, ali na massa sonora até rola, né? Mas quando você vê uma transmissão pela mesa de som, uma mix da mesa que tá mais separadinho ali, os canais de cada instrumento você escuta. E o vocal tá muito comédia, né? O Axl Rose eu assisti. E além disso, ele, doido. tipo, tecnicamente, ele cantando lá Saba Blorissaba o tempo tudo errado lá no fim. Ele tava meio que acelerando, né? Parece que ele tava cantando à frente, né? E ele já entrou na primeira música lá, It's Alright, lá, já entrou inseguro já. Aí, tocando rápido pra caramba e correndo, assim, nossa, foi muito ruim, cara, assim, de execução dele. E o que ficou legal foi ousado o repertório deles, mas foi ruim. Acho que eles já começaram com umas 4 músicas, né? O Ozzy que tava Junior's Eye, né? Tocaram umas músicas do... Aquilo que a galera não costuma ouvir, assim, do Sabá, né? A ousadia existiu, mas acho que a parte técnica especificamente do Axl, né? Porque a banda tá meio animal, o Slash tava apavorando, cara. Tocando muito bem, os timbres... O Ozzy que tava lá, né, numa expectativa, se ele vai conseguir, ele tá com uma série de problemas de saúde e tal, pra mim ele deu de 10-0 tecnicamente no Axl Rose. O que tá... Assim, é difícil falar, né? Falar com certeza. Não, eu achei... Aliás, a Mama Coming Home ficou... Nossa, achei muito emocionante, assim, o Ozzy cantando. Né? Mas, cara, o que você acha, assim, por exemplo, do Axl Rose? Porque... Vou te falar, cara, eu também assisti o show, também já fui assistir o Guns aí, acho que foi 2018, se não me engano. Pô, a banda, você vê assim, tá um negócio incrível, né? Mas aí quando ele entra assim, às vezes, sabe que dá impressão? Às vezes eu particularmente acho até meio cara de pau, assim, cara. Cara, não é possível que o cara não tá rolando e... Você acha o quê, Rodrigo? Falta treino? Treino não sei, né? Porque... eu acho que ele se esforça. Assim...
sempre pode ser melhor, né, pelo que eu vi ali. Ter um pouco mais de ou bom senso, alguém dando um toque, não, isso aí tá ruim, não faz assim. E eu acho que ele poderia ouvir mais nesse sentido. Mas as coisas que ele gravou antigamente são muito complicadas de você ficar reproduzindo ao vivo e ele acho que não consegue mais, né? Por uma questão de fisiologia e tal, né? Física. Mas eu acho que o tempo não ajudou, né? Que nem o Bon Jovi, ele tá tentando de várias maneiras lá, mas a voz dele não sai mais, ele não consegue, dá até dó. Ele até fez um documentário, acho que é para o pessoal ficar com dó dele, tipo, e ter uma empatia. Ai, galera, eu tô tentando, mas não tá dando. Bon Jovi soltou Sim, eu vi série, no Star, né? Acho isso. Que no Star eu vi, cara. Ele até soltou isso verdade, aí pra galera, eu acho que pra galera ficar meio criar uma empatia com ele aí, porque as coisas que os caras gravaram, eles não estão conseguindo mais reproduzir. Mas eu acho que assim, tipo, no caso do Guns N' Roses lá, principalmente, eles estão a fim de sair tocando, tirar o dinheiro, a galera tá lá comprando ingresso de R$1.000 e tal. A galera, eles vão continuar fazendo, né? Vai ganhar dinheiro, tamo aí e tal. Eles sabem que não é o melhor, mas tamo aí. Você não acha que poderia, de repente, sei lá, baixar o tom das músicas também? Não tá muito, é sempre muito alto. Pode experimentar coisas diferentes. Aqui ali é uma Metallica questão fez isso, né? É uma questão de abordagem ali da técnica, do timbre e tal. Então, a maneira que ele encontrou para simular o que ele fazia nas as coisas agudas e com drive foi fazendo um falsete e tal. O falsete, acho que na barulheira ali, na mix, quando você está num show ali, na massa sonora, acho que até rola. Mas quando você está vendo ali pela TV, aí dá uma queimada de filme. Que é separadinho, né? Aí você pega o detalhe ali, né? Então é isso aí, o cara viveu as glórias do passado de rockstar, agora vai tomar chumbo, né? Ele não consegue, vai tomar chumbo. Porque as bandas, elas realmente, o Brian Johnson também tá... Você vê que, mas o Brian Johnson eu acho um caso legal já nesse caso, porque você vê que é um cara que tem idade, a voz dele tá falha, mas ele tá lá, pô, aquele estilo dele de cantar, esse DC é puxadíssimo, mas ele tá lá e dando tal. Mas você pega um cara que nem o Steven Tyler, ele já falou assim, não, beleza, mas ele foi lá e arrepiou. Arrepiou, cara. Só faltou ele cantar uma música do Black Sabbath, né, o do Ozzy, mas foi muito legal. Ele é um... Pô, entendeu? Então rockstar assim... fantástico. Mas você criticar o Axl Rose porque, pô, mas o cara... É o que você falou, acho que falta um pouco de bom senso também, assim, do tipo... Alguém... porque não é só falar da idade, da falha. Legal que você quer fazer Tem cara que é mais velho e tá apavorando. Tipo assim, legal que você quer fazer Saba Blurissaba, mas tá feio, deixa quieto. Vamos fazer uma mais de boa aqui. Faz de boa, canta Changes aí no piano, boazinha e tal. Legal. Bom, Rodrigo, pra te achar então, YouTube, Instagram... Instagram, Rod Flauzino, me acha lá. Legal, cara. Bom, Rodrigo, eu queria te agradecer aí, cara, Valeu. por a gente bater esse papo hoje aí. Um prazer, você aqui, meu brother, mas... Demorou. Não tem nem o que te agradecer aí. Não tem palavras pra te agradecer. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o primeiro episódio de estreia com o Rodrigo Flauzino aqui do Vitrine Rock. Então, pra você que tem uma banda cover, ou que tem uma banda autoral, quer mostrar o seu produto aqui pra gente, vamos trocar uma ideia. Você aí que também trabalha... no meio musical, que você é empresário, você tem um luthier, você que tem uma escola de música. A ideia do projeto aqui é justamente sentar, trocar uma ideia aqui, trocar experiências para ver o que a gente pode melhorar aí para a gente tá tendo... Vamos ver se aparecem bandas novas, né, Rodrigo? Não precisa depender do Axl Rose, do Brian Johnson, mas todo mundo se matando. Aí depois esse povo não aguenta mais também, né? Então tem várias bandas novas aí, uma porrada. Se vai ganhar dinheiro, eu não sei, mas tem bastante. Última pergunta. Se você que tá tocando com a Children, você lembra assim de cabeça agora uma banda que você poderia indicar, assim, banda nova, autoral, alguma coisa que você teve na estrada aí que você... Sim, que você... Banda autoral, que você... De preferência acho que é autoral porque é novidade, né? Que você quer indicar pra gente falar e pro pessoal procurar aí, dar um empurrão na galera aí. Sim, tem o Marena lá do Caxias do Sul, que é hard rock, bem legal. Quem curte. Marena, hard rock. Tem Trovão, que é mais um heavy metal 80, assim, com bastante reverb. Essas são autorais? Legal. Autoral. Tem bastante coisa por aí, cara. Tem coisas... Se você vai em Spotify, você
coloca uma banda que você gosta, você vê similares e tal, vai aparecendo umas coisas, também, quem ouviu isso também verdade, ouviu isso. Spotify Tal, dá tem uma baita ajuda nisso ou aí. às vezes até relacionados de YouTube, né? Tem uns canais que os caras vão falando de novidades, bandas novas, então sempre tem umas coisas rolando assim, né? Ah, legal. Procurar, né? Tem bandas, a gente tem que dar... A ideia aqui é dar oportunidade para essa galera aí, ver o que a gente consegue ajudar para fortalecer a cena. E é isso aí então, pessoal. Vamos ficar aí... Vamos encerrando esse primeiro episódio muito especial com meu amigo aqui, guitarrista Rodrigo Flauzino. E até a próxima. Quando vocês tiverem qualquer novidade, deixe seus comentários aí. E no próximo episódio a gente vai vir com uma outra novidade aí, beleza? Yeah!